Olá, bem-vindo ao Mini Luar, seu canal de curiosidades. Hoje iremos falar sobre os testes de fé mais difíceis relatados na Bíblia. Será que você conseguiria passar nos testes? Bom, vamos lá. O sacrifício de Isaac. O sacrifício de Isaac é uma das histórias mais impactantes encontradas na Bíblia, especificamente no livro de Gênesis, capítulo 22. Antes do nascimento de Isaac, Deus fez várias promessas a Abraão, o qual é conhecido como o pai do povo hebreu. Ele prometeu abençoá-lo e tornar sua descendência numerosa, prometendo que de seus descendentes viriam reis e nações. Abraão e sua esposa Sara, que inicialmente eram estéreis, receberam a promessa de Deus de que teriam um filho, Isaque, quando já estavam idosos. Isaque é considerado o filho da promessa, nascido miraculosamente para cumprir a promessa de Deus a Abraão. Abraão é retratado em um momento de oração e reflexão, demonstrando sua devoção e conexão com Deus. De repente, a voz de Deus é ouvida, clara e poderosa, chamando o nome de Abraão. Deus instrui Abraão a sacrificar seu filho Isaque como um holocausto no Monte Moria. Este pedido de Deus é extraordinariamente difícil e chocante, pois Isaque era o filho amado de Abraão, e sacrificar um filho era contra a natureza humana e as leis de Deus. Abraão, apesar de sua dor e confusão, demonstra uma fé inabalável e obedece ao comando de Deus. Ele e Isaque viajam juntos até o Monte Moria, onde Abraão se prepara para sacrificar seu filho. Nos preparativos para o sacrifício, Abraão com sua fé inabalável fala a seu filho: Isaque, meu filho, venha, vamos nos preparar para uma jornada especial hoje. Pai, para onde vamos? Por que estamos levando a lenha e o fogo? Nós vamos ao Monte Moria, meu filho. Deus pediu que eu ofereça um sacrifício a ele lá. Sacrifício? Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Deus proverá um cordeiro, meu filho. Confie em mim e em Deus. Eu confio em você, pai. Se Deus pediu isso, então deve ser o certo. Você é um filho maravilhoso, Isaque. Sua confiança em Deus é um exemplo para mim. Eu só quero fazer o que é certo, pai. Eu sei que Deus sempre cuidará de nós. Sim, meu filho. Deus sempre nos guiará e nos protegerá. Venha, vamos continuar nossa jornada com fé e coragem. Chegando ao topo do Monte Moria, Abraão, com as mãos trêmulas e o coração pesado, prepara-se para sacrificar seu filho. Ele levanta a faca sobre Isaque, pronto para cumprir o mandamento divino, enquanto Isaque permanece calmo e submisso no altar. Antes que Abraão possa consumar o sacrifício, um anjo do Senhor aparece repentinamente, interrompendo o ato. O anjo chama o nome de Abraão e o detém, revelando que Deus estava testando sua fé e não exigia o sacrifício de Isaque. Após o teste de fé, Deus renova suas promessas a Abraão, abençoando e confirmando sua descendência como numerosa como as estrelas e as areias do mar. A história de Jó, encontrada no livro de mesmo nome na Bíblia, é uma narrativa poderosa sobre fé, sofrimento e redenção. Jó é apresentado como um homem piedoso e justo, que vive na terra de Uz. Ele é descrito como alguém muito abençoado por Deus, com uma grande família, riquezas e saúde próspera. No início da história, há uma conversa entre Deus e Satanás, onde Satanás desafia a integridade e devoção de Jó. Satanás argumenta que Jó é piedoso apenas porque Deus o abençoou ricamente, e ele insinua que, se as bênçãos de Jó fossem removidas, ele amaldiçoaria a Deus. Deus permite que Satanás teste Jó para provar a sua fidelidade. No entanto, Deus estabelece uma restrição, permitindo que Satanás leve tudo de Jó, exceto sua vida. No primeiro teste, Jó perde todas as suas posses materiais. Seus rebanhos são saqueados, seus servos são mortos e sua propriedade é destruída por desastres naturais. Em seguida, Jó enfrenta a tragédia de perder todos os seus filhos e filhas em um único evento catastrófico, quando a casa em que estavam desaba. Finalmente, Jó é afligido com uma doença grave e dolorosa, cobrindo todo o seu corpo com úlceras dolorosas. Apesar de toda essa adversidade, Jó não amaldiçoa a Deus. Ele rasga suas vestes em lamento, mas se recusa a culpar ou renunciar à sua fé em Deus. Jó expressa sua dor e confusão, mas continua a manter sua integridade e confiança em Deus. Após o sofrimento inicial de Jó, seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vêm consolá-lo. Inicialmente, eles expressam simpatia e tristeza pelo sofrimento de Jó, mas à medida que a conversa avança, começam a questionar a justiça de Deus e sugerir que o sofrimento de Jó é resultado de pecados ocultos. Ele argumenta que o sofrimento de Jó é resultado de seus próprios pecados e exorta-o a se arrepender e buscar a Deus. Bildade. Ele defende a ideia de que o sofrimento é uma consequência natural do pecado e que, se Jó fosse verdadeiramente justo, Deus o restauraria. Zofar. Ele acusa Jó de ser hipócrita e insiste que ele deve ter cometido algum erro para merecer o sofrimento que está enfrentando. Jó responde aos argumentos de seus amigos com uma defesa apaixonada de sua própria inocência.
Ele se recusa a aceitar a ideia de que seu sofrimento é um castigo divino por seus pecados. Em vez disso, ele clama por justiça e questiona por que os justos sofrem enquanto os ímpios prosperam. Um jovem chamado Eliú também se junta ao debate, trazendo uma nova perspectiva ao diálogo. Ele critica tanto Jó quanto seus amigos, argumentando que o sofrimento é um meio de purificação e instrução para o justo. Quando Deus responde finalmente a Jó após os diálogos teológicos com seus amigos e as intervenções de Eliú, ele o faz de uma maneira impressionante e poderosa. Deus não fornece uma explicação direta para o sofrimento de Jó, mas em vez disso, ele desafia Jó com uma série de perguntas retóricas que destacam a grandiosidade e a sabedoria divinas. Deus pergunta a Jó onde ele estava quando foram estabelecidos os fundamentos da terra, quando as estrelas da manhã cantavam juntas e quando todos os filhos de Deus bradavam de alegria. Os fenômenos da natureza mostram a grandiosidade de Deus e a fraqueza do homem. Essas perguntas não têm a intenção de diminuir Jó ou de menosprezar suas experiências de sofrimento, mas sim de oferecer uma perspectiva divina sobre a vida e o universo. Deus está mostrando a Jó que, apesar de seus questionamentos e dúvidas, ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas, e sua sabedoria e soberania transcendem a compreensão humana. As perguntas retóricas de Deus têm um efeito profundo sobre Jó, que reconhece sua própria limitação e insuficiência diante da grandeza e sabedoria de Deus. Ele responde humildemente ao Senhor, reconhecendo sua própria ignorância e submetendo-se à vontade divina. A tentação de Jesus no deserto, registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, é um momento crucial na vida de Jesus, onde ele é confrontado por Satanás enquanto jejuava e orava no deserto por 40 dias e 40 noites. Após ser batizado por João Batista no Rio Jordão, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para jejuar e orar. Esse período de 40 dias e 40 noites é um tempo de preparação espiritual para o ministério público de Jesus. A primeira tentação. Satanás se aproxima de Jesus e o tenta, sugerindo que ele transforme pedras em pão para satisfazer sua fome após o longo jejum. Essa tentação é uma provocação para Jesus usar seu poder divino para satisfazer necessidades físicas imediatas. A segunda tentação. Satanás leva Jesus ao pináculo do templo em Jerusalém e o desafia a lançar-se dali, citando as escrituras que prometem a proteção dos anjos. Esta tentação é uma instigação para Jesus buscar uma exibição espetacular de poder divino para ganhar reconhecimento público e seguidores. A terceira tentação. Satanás mostra a Jesus todos os reinos do mundo e sua glória, oferecendo-lhe tudo isso em troca de adoração. Esta tentação é uma proposta para Jesus buscar poder e domínio político em vez de seguir o caminho da humildade e do serviço. Em cada uma dessas tentações, Jesus resiste a Satanás citando as Escrituras e reafirmando sua lealdade a Deus. Ele responde, está escrito, demonstrando sua confiança nas promessas e mandamentos de Deus. Após a terceira tentação, Satanás é derrotado e se retira, e anjos vêm ministrar a Jesus. Esse momento simboliza a vitória de Jesus sobre as tentações e a fortaleza de sua fé. A tentação de Jesus no deserto não apenas demonstra sua divindade e sua perfeita obediência a Deus, mas também oferece um exemplo poderoso de como resistir à tentação através da fé e da palavra de Deus. Isso mostra aos seguidores de Jesus que ele entende as lutas e desafios humanos, e que ele é capaz de nos fortalecer e nos ajudar a resistir ao mal. Bom, isso é tudo por hoje e obrigado por assistir. Inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum vídeo e até a próxima.